Vamos dar continuidade no estudo sobre obediência e autoridade. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muito bem. Então nós vimos no estudo passado, só para dar uma lembrada, que todas as autoridades que foram instituídas e que estão aí foi debaixo da devida permissão de Deus. Sejam filhas de Deus ou não, a palavra de Deus diz que nós devemos estar nos submetendo a elas. E aqui tem uma colocação para vocês pensarem, quando pensarem em resistir a uma autoridade, é que quando você resiste a uma autoridade, você na verdade está resistindo diretamente a Deus. Isso é sério, tá? E nós vimos também aquele texto que eu já falei para vocês decorarem, mas não acredito que tenham decorado. Provérbios 21:12, aliás, 21:1, que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e esse, segundo o seu querer, ele o inclina. Então, é aquela visão de que o coração da autoridade que está sobre sua vida, seja ela quem for, está nas mãos de Deus. Então, quando você pede uma coisa para uma autoridade e a autoridade diz não, você vai falar com Deus. Fala, Pai, se for da tua vontade o que eu pedi à autoridade, o Senhor esteja mudando o coração dela. Tá? Se não, deixa como está. E é óbvio que eu já dei exemplos aqui da outra vez, né, de fatos acontecidos, de pessoas que creram na palavra de Deus, porque a questão é crer ou não crer, tá? Agir segundo como a palavra coloca. E nós demos exemplos aqui, eu não vou entrar nos detalhes, vocês estão lembrados, né, de como Deus age e Ele age. Porque nós temos que crer que essa palavra é a verdade expressa de Deus sobre nossas vidas. Tanto é que nós vimos Paulo em Efésios 4:1, na época ele era prisioneiro de Nero, uma das autoridades mais difíceis que o mundo já conheceu, e quando ele escreve a carta aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, verso 1, ele fala assim, eu, prisioneiro no Senhor, porque ele tinha consciência que acima de Nero estava Deus, e que Deus, segundo a vontade dele em relação ao próprio Paulo, poderia mudar a visão de Nero em relação a ele. Muito bem. E nós vimos também que Deus consegue realizar seus propósitos em nossas vidas através das autoridades acima de nós, que são apenas ferramentas. Tá? Então, quanto mais eu me submeto, essa foi a visão que eu coloquei, não vou entrar nos detalhes, quanto mais eu me submeto a uma autoridade de Deus sobre minha vida, mais eu estou me submetendo ao lidar de Deus sobre minha vida. É aquele exemplo do diamante que está sendo lapidado, porque nós somos um diamante que estamos sendo lapidados por Deus. Tá? Então Deus usa as autoridades para que nós possamos ser lapidados para a glória dele. Tá? Então, quanto mais você resiste a uma autoridade, mais você resiste ao lidar de Deus sobre sua vida. Tá? Então, quanto mais você se submete, mais maduro você vai se tornar no seu relacionamento com Deus, em vivência diante de Deus. Tá? Nós vimos também que Deus tem mais interesse na sua reação do que na fonte de pressão. E aqui nós falamos de 1 Pedro 2, 18 a 20,
que nós não devemos nos submeter somente às autoridades boas, aquelas que não são tão duras, mas também às perversas, inclusive, que está sendo usado lá. Tá? Então, aquela questão de que Deus não está interessado na fonte de pressão, quer dizer, naquela autoridade que Ele permitiu sobre sua vida. Ele está interessado na sua reação, da maneira como você está sendo pressionado diante da autoridade. Ok? Ficou claro? Então hoje nós vamos verificar o seguinte: será que tem um ponto em que nós não devemos obedecer à autoridade? Tá? Será que nós devemos dizer não à autoridade em determinada situação ou circunstância? Então nós vamos verificar hoje 4 atitudes que devemos tomar para saber se está na hora de obedecer aquela autoridade ou não. Tá? Então vamos lá. Primeira atitude. Minhas atitudes têm sido as de Cristo para com aquela autoridade, quer dizer, eu tenho cumprido a minha obrigação de me submeter àquela autoridade? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós. Se a resposta for sim, eu vou para a segunda atitude. Tenho discernido a intenção básica da autoridade ao dar a ordem? Vamos abrir em Atos 4, 16 a 20. Muito bem. O contexto aqui desse texto é o seguinte: Pedro e João iam entrando no templo em Jerusalém e lá tinha um homem coxo. Não andava. Tá? Então, ele pedia esmola ali, pediu esmola para Pedro e João. Pedro, fixando os olhos nele, falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E aconteceu um milagre, esse homem se pôs a andar e glorificar a Deus ali, chamou a atenção da multidão, e quando eles chegaram, Pedro aproveitou para pregar o evangelho. Aí as autoridades dos judeus, sabendo o que estava acontecendo, mandaram prender os dois. E eles foram levados diante do Sinédrio. Então é o que nós vamos ver aqui, a partir do 13, 4:13. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham nada que dizer, em contrário. E mandando-o sair do Sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tá? Então aqui está. Primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discernir a intenção básica da autoridade ao dar a ordem. O que vem a ser intenção básica? A intenção básica, genericamente falando, é o seguinte. Por exemplo, a sala está suja. Eu peço para a Sabrine varrer a sala. Qual foi a minha intenção a pedir para ela varrer a sala? Ficar limpo. Então, se discernir qual foi a intenção dela. Então, preste bem atenção aqui, baseada nesse texto. Quando a autoridade de Deus sobre sua vida dá uma ordem cuja intenção básica dela é jogar você diretamente de encontro uma ordem de Deus sobre sua vida, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Tá? Deu para entender? Vou dar um exemplo mais aqui nas nossas situações. Por exemplo, o Cauã vou usar o exemplo meio ruim seu, tá? Da Rosana. A Rosana está lá trabalhando e está lá tentando limpar a casa, né? Como sempre. E tudo que ela não queria naquela hora era uma visita. Né? O louco. Já não vou mais lá. Então, aí ela olha assim lá de esgueio lá e fala lá que a mamãe não está aqui, entendeu?
Deu para entender? Aí o Cauã vai dizer para mãe, eu amo a senhora, mas eu amo muito mais a Deus que me ensinou que eu não devo mentir. Deu para entender? Ou está no serviço. O patrão dá uma ordem, geralmente é por aí, né? Geralmente é o caso da Regiana, a secretária lá tal. As secretárias são o para-choque dos mentirosos dos patrões. Tá? Então, numa situação como essa, você pode perder o emprego. Mas é melhor você perder o emprego, porque você confia que Deus vai te suprir, do que você continuar lá e se submeter a uma situação dessa. Quer dizer, não se deixe pressionar, seja a autoridade que for. Se ela deu uma ordem cuja intenção é jogar você diretamente de encontro a uma ordem de Deus sobre sua vida, cai fora. Não se submeta. Eu vou dar um exemplo para vocês verem isso é um fato que aconteceu, como Deus realmente ele cuida daqueles que são fiéis a Ele. Um rapaz trabalhava, um jovem senhor, ele trabalhava numa empresa, na parte burocrática da empresa. E um dia o patrão chegou lá na sessão dele e conversando com ele falou, olha, eu quero que você faça isso, na verdade, maracutaia, tá? É coisa errada. Aí ele virou para o patrão e falou, olha, o senhor me desculpe, mas eu temo a Deus e isso eu não posso fazer. Infelizmente eu não posso. Ele virou e falou assim, então você vai ter que ser mandado embora. Eu falei, então o senhor pode preparar minha dispensa porque eu já estou fora então. Esposa, 3 filhos, estava sendo dispensado. Porque não quis fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é isso. Tá? Então, o que aconteceu? Foi mandado embora, recebeu o que lhe era necessário receber, e ali ele começou a orar com a família dele para que Deus desse um outro meio de subsistência para eles. Tá? E o tempo foi passando, e naquela empresa na qual ele foi mandado embora, o patrão vagou lá um cargo lá, que era se alguém fosse passado para trás ali, era de extrema confiança. Se alguém fosse passado para trás, seria o patrão. E o patrão estava lá analisando quem que ele colocaria ali naquele cargo. Na mesma hora veio na cabeça dele, peraí, aquele cara que preferiu ser mandado embora do que fazer uma coisa errada, esse é o cara aqui para esse cargo. Mandou chamá-lo e ele adentrou aquela firma num cargo superior ao que ele estava, ganhando mais. Isso foi um fato acontecido, só para vocês terem uma ideia de como Deus faz. Vocês entenderam? Sejam firmes nisso. Se um pai chama um filho e fala, vou levar você lá para você prender seu homem. Como tem pais que fazem isso, são doidos, né? Aí você vai falar para ele, não, eu amo muito o senhor, mas isso eu não posso fazer porque eu vou contrariar uma ordem de Deus sobre minha vida. Tá? E não vai fazer. Tá? Isso significa ser crente. E não é aquele crente que é adaptável, é o camaleão, né? Adapta de acordo com a necessidade. Entendeu? Nós não podemos ser crentes camaleões. Tá? Muito bem. Terceira atitude. Quer escrever aí? Tem descoberto uma alternativa criativa que alcançaria o objetivo da autoridade sem violar as Escrituras? Daniel 1:16. Presta atenção aqui que eu vou dar o pano de fundo para vocês. No ano 600 a.C., mais ou menos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo construído por Salomão, destruiu o templo, destruiu a cidade. Quem não morreu à espada foi levado cativo para a Babilônia. Tá? Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles foram levados junto com esse povo cativos para a Babilônia. E eles eram jovens, mas jovens da descendência real de Israel. Então,
o rei decretou essa ordem que nós vamos ler aqui. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência é a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Só até aqui. Então preste bem atenção. O rei deu uma ordem. Qual era a ordem deles? Que eles comessem bem. Qual era a intenção do rei? Que eles ficassem fortes e robustos. E se passassem na sabatina que eles iam passar lá, eles iriam ser oficiais no palácio do rei. Ok? Então Daniel viu que a intenção do rei, ao dar aquela ordem, não era jogá-los contra uma ordem de Deus sobre a vida deles, como foi o caso anterior que nós estávamos vendo. Mas sem perceber, sem ter noção da cultura do povo judeu, a ordem que ele deu, ele acabou jogando eles contra uma ordem direta de Deus sobre a vida deles. Qual era essa ordem? Em Levítico, se não me engano, 17, diz lá que o judeu não deveria comer carne com sangue. Tanto é que os judeus até hoje eles têm uma carne que eles chamam carne kosher, quer dizer, carne totalmente branca, destituída de sangue, tá? E com isso ele ficou numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Se ele obedecesse ao rei, ele quebraria um princípio de Deus, mas o rei não tinha feito com nenhuma intenção de jogá-los, como foi o caso anterior, tá? Então o que ele fez? Ele desenvolveu uma outra alternativa que pudesse satisfazer a vontade do rei sem quebrar o princípio da lei de Deus sobre sua vida. Tá? O que ele fez? Eles oraram. A primeira coisa que eles fizeram foi orar. Foram falar com Aspenaz, que era a autoridade do rei mais próxima deles, né? Pedindo essa possibilidade. Aí Aspenaz falou: olha, peraí, vocês vão me colocar numa situação difícil diante do rei, e o que vai acontecer? Eu posso perder minha cabeça.
Então eu posso perder minha cabeça diante do rei. Aí Daniel jogou diante dele a alternativa que ele tinha criado. Faz o seguinte, então. Nos experimente 10 dias, e se nos deem água a beber e legumes a comer. E ao fim dos 10 dias, ao verem a nossa aparência, faça como se achar melhor. Foi boa e Deus quebrou o coração de Aspenaz, né? Porque não foi comum simplesmente Aspenaz anuir esse conselho. Uma porque estava em risco a cabeça dele. Então é óbvio que Deus atuou, Deus quebrou o coração de Aspenaz para que pudesse abrir essa possibilidade. Tá? E foi feito. No final dos 10 dias, como nós vimos aqui, a aparência deles estava melhor do que aqueles que estavam comendo das finas iguarias do rei. Eu creio que Deus interviu aí também, porque você comer água e legumes, você emagrece, você não engorda. Né? Então, Deus deve ter intervido ali, obviamente. Ok? Então, às vezes o senhor vai chegar numa autoridade, a autoridade vai dar uma ordem para você, e você vai notar que essa autoridade, ela não deu aquela ordem cuja intenção dela era jogá-los contra a vontade de Deus sobre sua vida. Então você vai procurar sabedoria em Deus para desenvolver uma alternativa, uma outra alternativa, criar uma alternativa para que vocês, como no caso Daniel, possam satisfazer a vontade da autoridade sem quebrar um princípio da lei de Deus sobre suas vidas. Agora, vamos dizer que vocês não conseguiram alternativa. Tá? Nenhuma. Então, vocês devem chegar diante dessa autoridade com espírito, com a atitude correta e falar, olha, está acontecendo isso, e eu sei que você não fez com essa intenção, mas infelizmente, se eu for fazer isso que você está me pedindo, eu vou acabar quebrando o princípio de Deus sobre minha vida. Tá? E aí a questão última, sem sombra de dúvida, aconteça o que acontecer, é obedecer os princípios de Deus. Deu para entender? Então, às vezes a autoridade vai dar uma ordem. E a intenção dela, você vai notar que a intenção dela não foi jogar você contra uma ordem de Deus. E acabou acontecendo. Então, peça sabedoria para Deus, ore para Deus quebrar o coração da autoridade, que está nas mãos do Senhor, e também peça para que Deus te dê sabedoria para desenvolver uma alternativa que vá suprir a ordem da autoridade sem quebrar um princípio de Deus sobre a vida de vocês. É muito importante, a cada curva do caminho, isso aqui que vocês estão aprendendo é para praticar, é para viver isso aqui, é a cultura que deve estar sobre a vida de vocês. Deu para entender? Então não é aprender por aprender, não, isso aqui é viver dessa maneira. Tá? É deixar aquela atitude de rebelião de lado, colocar a atitude de submissão dentro desses princípios que vocês estão aprendendo aqui, segundo a palavra de Deus. Ok? Alguma dúvida? Ficou claro? Tá. Quarta atitude. Tenho esperado o tempo de Deus para mudar a opinião da autoridade? Isso aqui é principalmente para vocês aí. Quando vocês querem uma coisa, vocês vão lá perto para sua mãe fala não. Ah, deixa mãe, deixa, não é assim? Hã? Tá certo isso? Vocês estão querendo convencer sua mãe com a força de vocês. Tá certo? Mas não tá certo. Ok? Então, não é assim que se faz. Nem da parte de vocês em relação às suas mães, nem da sua mãe em relação às autoridades que estão sobre a vida dela e de nós também todos. Ok? Então, como que acontece isso aí? Eu vou dar um exemplo de um rapaz, na época rapaz, agora deve ser senhor, que ele estudou antes de mim no seminário. Agora não, senhor. Ele era rapaz. Então, esse rapaz ele morava na época no Rio de Janeiro e ele frequentava uma igreja batista. O que você está analisando?
frequentava uma igreja batista. E o pai dele, se não me engano, era diácono nessa igreja. Tá? Ali, um dos líderes lá da igreja. E ele se sentiu chamado para o ministério. E ele queria vir estudar no colégio, ou no seminário onde eu estudei. Tá? Aí, ele foi muito contente falar para o pai dele, né? Que Deus estava chamando ele, que ele queria estudar no seminário e tal. E o pai dele jogou um balde de água fria em cima dele. Falou, eu não quero que você vá para lá, não. Eu quero que você faça uma faculdade primeiro. E depois que você terminar a faculdade, aí você vai estudar. Ele não, presta bem atenção, ele não falou nada para o pai dele. Ele simplesmente disse para o pai dele o seguinte, é isso que o senhor quer? Ele falou assim, é isso que eu quero. O que ele fez? Foi se inscrever num cursinho para preparar-se para o vestibular de uma faculdade. Tá? Mas ele tinha convicção que Deus tinha chamado ele. Então o que ele fez? Ele não falou mais naquele assunto com o pai dele. Não é para falar mais no assunto. Tá? Aí ele foi lá falar com quem? Foi falar com quem realmente sabe das coisas, foi falar com Deus. E ele foi orando e pedindo para Deus para mudar o coração do pai dele, se realmente aquela era a vontade de Deus para a vida dele. E ele foi lá estudando e orando diariamente. Né? E nisso passou todo aquele ano. No final do outro ano, aliás, no início do outro ano, no início do outro ano, o negócio está feio hoje. No início do outro ano, ele estava prestes a prestar o vestibular para a faculdade, que ele já estava se preparando. E nisso, sem ele ter falado nada para o pai dele, um dia, o pai dele o chamou e falou, Play, era o apelido dele, né? Play, você ainda está firme naquela convicção de estudar naquele seminário lá? Ele falou assim, pai, eu tenho convicção que Deus me chamou. Ele virou para o Play e falou assim, então você vai e eu vou te ajudar. Agora, vamos analisar a situação. Deus o tinha chamado? Sim. Segunda pergunta, era o tempo dele ir para o seminário? Não. O que Deus fez? Deus usou a autoridade para segurá-lo para que ele fosse no tempo que Deus queria que ele fosse. É assim que funciona quando você se coloca diante da palavra de Deus. Você não vai fazer nada que não seja, e no tempo de Deus tudo vai acontecer, e quando as coisas acontecem no tempo de Deus, é uma bênção sobre nossas vidas. Deu para entender? É assim que um filho de Deus tem que viver neste mundo. Nós temos que estar tremendamente sensíveis àquilo que Deus quer das nossas vidas. Isso significa temor de Deus, verdadeiro temor de Deus no nosso coração. Quando você não faz porque Deus não quer. Eu não vou fazer porque Deus não quer. Tá? E a única maneira de você agir de uma maneira perseverante dentro dessa perspectiva é guardar no coração isso que vocês estão aprendendo. Não só guardar no coração, mas viver e, se possível, morrer por causa dessa palavra. E nunca jamais abrir mão em ponto algum da vida de vocês, para que essa palavra não deixe de ser preponderante sobre a vida de vocês. Deu para entender? Então vamos lá. Primeira atitude que eu tenho que tomar. As minhas atitudes têm sido as de Deus para com aquela autoridade, quer dizer, eu tenho me submetido a elas. Se a resposta é sim, a segunda é discernir a intenção básica da autoridade ao dar aquela ordem. Se ela está dando uma ordem, cuja intenção dela é jogá-lo diretamente de encontro a uma ordem de Deus sobre sua vida, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Ok? Terceiro, tenho descoberto uma alternativa criativa que supriria a ordem da autoridade sem quebrar um princípio de Deus sobre minha vida?
Então está aqui o exemplo de Daniel. Tá? Ele estava numa situação, viu que o rei, ao dar a ordem, não queria jogá-lo contra uma ordem de Deus, mas acabou jogando. Ele foi sábio o bastante para fazer o que Deus manda, orou para Deus quebrar o coração da autoridade mais próxima dele, e Deus deu sabedoria para ele desenvolver uma outra alternativa que viesse suprir a ordem da autoridade sem quebrar um princípio de Deus sobre a vida dele. E, por último, e isso aqui é muito importante, você não vai ficar insistindo com a autoridade. Tá? Você vai falar com a autoridade sobre um determinado assunto. Ela falou não, vira as costas, vai falar com quem pode todas as coisas. Foi aquele exemplo que eu dei da Rosali. Ela chegou no quarto, falou, vamos sair hoje? Eu falei, querida, não estou afim de sair hoje. Né? Ela virou as costas e não falou mais nada para mim. Quem insiste é o filho do capeta. Entendeu? É capetice. É segundo São Cabrito, capítulo 3, verso 1. Tá? Então, por outro lado, se insistir, você já... Entendeu? E depois já explica para ele. Sim, eu estou dando um exemplo aqui, tá? No relação deles com vocês. E óbvio que eu estou falando para todos nós, tá? Então, é a coisa mais gostosa que tem quando você faz o que Deus manda e Deus vai lá e você não fala, você fala com Deus e Deus vai lá e muda o coração da autoridade e você vê que Deus agiu ali e respondeu de uma maneira direta para você. Tá? Isso é uma bênção. Isso faz você crescer espiritualmente. Tá? Faz você fortalecer cada vez mais a sua fé em Deus. Justamente, foi o caso do rapaz aqui. Passou um ano. E às vezes pode ser... Não, um ano. O dele, né? Hã? O dele foi um ano. Um ano. Sim. Estava falando do seu lado aí. Então, e também, por outro lado, nós temos que chegar, às vezes, a uma certa perspectiva. Se você não tem convicção, tanta convicção como ele tinha convicção que Deus tinha chamado ele, de chegar à conclusão que Deus disse não. Desista daquele negócio. Tá? É assim que tem que funcionar. A moça, quando ela está na casa dos pais, ela está debaixo da autoridade do pai ou da mãe. Tá? E o filho também. A partir do momento que a moça casa, ela está debaixo da autoridade do marido. Tá? E o marido passa a ser autoridade. E o menino que saiu, o rapaz que saiu da casa dele, passa a ser autoridade sobre a casa dele. Agora, preste bem atenção. Seus pais, vocês têm que honrá-los para sempre. Vocês podem até ouvi-los, tá? Mas não implica que vocês têm que obedecer mais, tá? Mas não vai agir de maneira errada com eles. Simples, tem maneiras de falar, tá? O pai pode vir e dar um conselho para você, você pode acatar ou pode não acatar, tá? Justamente, eu passei muito por isso, tá? Meu sogro e minha sogra quiseram interferir na disciplina das minhas filhas. Eu jamais permiti, tá? Jamais permiti. Porque eu já falei, vocês já tiveram a oportunidade de vocês, agora a oportunidade é minha, tá? Daí fui bem claro, tá? Vocês já tiveram a oportunidade de vocês, agora a oportunidade é minha. Então, por favor, eu cheguei até um dia a ser firme com o meu sogro, falei, olha, se o senhor continuar insistindo nisso, infelizmente, eu não vou vir mais aqui. Se vocês quiserem ver as netas de vocês, estão lá em casa, lá na minha casa, que aí é outra história, tá? Foi onde eles pararam. E a minha mãe, você vê, por isso que criança não pode ser criada por avó.
né? Mas não pode ser criado por avó, jamais. E outra, disciplina, eu jamais permiti que alguém batesse nas minhas filhas. Não pode, tá? O avô não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Esse direito é seu. Não permita que isso aconteça. Uma vez uma cunhada minha falou para mim, bate nele, no meu sobrinho. Eu falei, eu não sou pai dele. A responsabilidade é sua, não é minha. Tá? Então, na verdade, a minha mãe, por exemplo, que ela nunca deu moleza para nós. Eram 4 moleques ali, encarniçados. Tá? Não, era uma atividade dentro daquela casa que não tinha tamanho, me lembro direitinho disso. Mas ela nunca deu moleza para nenhum de nós, sacudiu a gente. Tá? Ela não era fácil, e graças a Deus que ela não era. Louvo a Deus pela vida dela. Aí meu pai também, ele não dava moleza não. Eu estava matando aula lá e ele me mandou me buscar onde eu estava, entendeu? Aí eu só levei um tapa no pau do pescoço e fui parar lá no sofá, entendeu? Eu nunca mais matei aula. Nem sei mais o que eu vi naquele dia. Então, a minha mãe estava falando, né? Minha mãe que era assim. E aí, quando eu saí de Marília e fui para minha terra, eu fiquei uns 3 meses na casa dela, porque eu estava procurando casa lá. E a casa dela era bem grande, né? Então, eu fiquei lá uns 3 meses. Mas o que aconteceu? Começou a querer interferir. Aí um dia eu chamei minha mãe do lado e falei para ela o seguinte, mãe, a senhora lembra quando nós éramos crianças e a senhora ia nos disciplinar e alguém interferia, a senhora gostava? Ela respondeu um não meio exprimido. Não. Ela já sabia onde eu ia chegar. Eu falei, também, mãe, eu também não gosto. Então, por favor, morda o céu da boca, mas não fale nada, mãe. Não interfira na disciplina, que é responsabilidade minha agora. Justamente. Preparou a historiazinha. Tem que ser como ele foi sábio, né? Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Justamente, de vez em quando é bom fazer isso. Porque é a melhor maneira da pessoa ver o que está acontecendo. Tá? É colocar ela na situação que você está. Bater e valer. Tá? O próximo estudo, se Deus quiser, o próximo estudo vai ser perdão mútuo. Tá? É um estudo de suma importância, todos são, mas autoridade, esse estudo sobre autoridade, de autoridade sim, o estudo sobre autoridade, esse estudo, esse princípio, melhor dizendo, só vive ele quem realmente nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem disposição para obedecer nada a ninguém. Tá? Ele finge que obedece. Tá? A obediência que a palavra de Deus coloca é uma obediência interior. Eu não preciso dos olhos da autoridade para fazer ou deixar de fazer. Tá? É a mesma coisa. O Cauã está lá em casa. A mãe vira e fala para ele assim, olha, eu não quero que você assista televisão, tá? Enquanto eu estiver fora. Tá bom? Vai embora. A mãe está longe, não tem ninguém em casa, ele vai lá e liga a televisão. Só que ele se esquece que Deus está lá. Você não tem que temer a sua mãe, você tem que temer o Deus que você disse que creu. Tá? Então, aquela velha história, onde eu estiver, eu sei que Deus está. E eu vou me pautar pela vontade dele, porque eu quero honrá-lo. Eu quero adorá-lo com esse tipo de atitude, além de estar dizendo que eu amo, eu estou honrando e estou adorando. Essa é a verdadeira maneira de se adorar a Deus na prática. Ok? Eu não vou fazer, porque Deus está aqui. E esse meu Deus diz que eu tenho que obedecer a minha mãe, ou algum patrão, ou seja lá o que for. Ok? É muito importante isso.